Boa noite, retranqueiras e retranqueiros do Brasil. Bem-vindos ao Retrancast. Aqui nós vamos mostrar que todo mundo entende tudo de futebol. Eu sou o Eric Maeda e do meu lado tá o Ken. E antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações que a gente vai tentar gravar muito conteúdo aqui, muito debate para vocês. Então, faz isso aí rapidinho, senão você vai esquecer. Bom, programa de estreia, a gente vai dar uma explicada mais ou menos como vai funcionar aqui o programa. É o seguinte, todo programa a gente vai escolher um post de alguma rede social, Facebook, Instagram, Twitter, um post sobre futebol. E a ideia, o que que é? A ideia é pegar um tema que seja quente, que dê debate, e a gente vai direto nos comentários do post. O que o pessoal, o que que a galera tá falando. Então é o seguinte, aqui não tem jornalista chato, não tem comentarista cri-cri, aqui é torcedor, somos nós, conversando com o torcedor que comentou o post e o torcedor que está assistindo também, porque a gente quer que vocês comentem, participem, façam críticas, sugestões, elogios, enfim. A ideia aqui é dar voz para o torcedor. A nossa voz como torcedor, a voz, das pessoas na rede social e a sua voz como torcedor também. Tá bom? Então vamos começar. É o seguinte, vamos ver o que a produção separou pra gente aqui. Produção, ó, programa de estreia, hein? Vamos ver o que a produção arrumou pra gente aqui, porque a gente não quer. Vamos ver se a produção quer derrubar a gente ou não, né? Acho que a gente quer continuar gravando muito vídeo ainda, tá? Então vamos lá. Aqui um post da página Grandes Esquadrões e Grandes Jogadores. Um abraço aí pro pessoal da Grandes Esquadrões, né? Sempre trazendo conteúdo interessante, imagens antigas para o pessoal. E aí, tá, vamos começar. Um seguidor disse uma coisa que nos chamou a atenção. Messi e Cristiano Ronaldo já disputaram 4 Copas e até agora não estão na lista de maiores artilheiros do torneio. Isso prova que o futebol do passado tem seu mérito. Tá, então vamos pegar alguns comentários aqui que a gente separou. Vamos lá, vamos começar com o primeiro bloco de comentários, que a gente vai tentar ler em bloco, porque às vezes o comentário trata do mesmo assunto, tem mais ou menos a mesma opinião, só que fala de formas diferentes, então a gente vai tentar fazer dessa forma. Tá bom? O Natan. Futebol está cada vez mais evoluído, mais tático. O do passado era totalmente bagunçado. Olha os jogos da Copa de 50 até 66, coisa horrível. O Alexandre. A defesa evoluiu muito mais. Hoje a marcação nem se compara. E o tanto que as defesas bloqueiam e travam os chutes a gol então. Eles treinam todo dia para isso. Jogo do líder do Campeonato Brasileiro com lanterna. Aqui saiu um pouco cortado, não deu para ver o que é. E mais um pra gente já começar. O Leonel. O futebol de antigamente era diferente, óbvio. Menos técnico. Opa! Aí a gente já sinalzinho de alerta. Menos técnico e com sistemas menos regrados. Porém mais violento e com menos recursos. Por isso mesmo, não dá para invalidar os caras do post.
Na situação mais importante com as camisas de suas seleções, representaram devidamente. Cristiano e Messi são os maiores artilheiros por suas seleções, mas ainda assim, mesmo com adversários fracos em Copa, não fizeram por onde. Então vamos lá. Primeiro bloco de perguntas está mais ou menos na linha de que o futebol do passado, a marcação não era tão bem elaborada como é hoje, né? Não era forte, era mais fácil de jogar. Essa é a impressão que dá pelos comentários. E aí, vamos começar passando a bola aí pro Ken. E aí, Ken? Vamos fazer uma pergunta direta aqui. Uma pergunta direta. Vamos lá. Futebol do passado era melhor ou era pior do que o de hoje? Não. Aí, toda vez que eu fizer esse cortinho aqui, ó, não faz parte da apresentação, para eu fazer alguns comentários. Então tá, uma introdução. Vocês viram que foi bem rápido, bem rápido. Pode até ter mais frases ou menos frases, mas assim, a ideia é essa. Blocos de comentário, né? Não fica lendo a leitura, não sei o que, leitura, não sei o que. Não, pega um bloco, pá, junta. E aí, paulada. Na hora que eu abri aqui, ó, falar, e aí, quem... Quando saí da apresentação, saí da leitura do comentário e chamar alguém, aí, ó, debate aberto, debate franco, aquela trocação mesmo, pode interromper, mas tem que tomar cuidado com interrupção. Interrupção é aquela coisa, quem tá escutando tá lá, tá seguindo, de repente, pum, derruba. Aí tá seguindo, pum, de repente derruba. Então, isso daí, assim, eu pego da minha experiência como ouvinte, isso daí acaba irritando as pessoas. Fala, pô, eu tava mais interessado em ouvir o cara do que, sei lá, e sem contar que interrupção, depois que interrompeu, depois que alguém interrompe, a interrupção passa a ser o assunto. Aí eu vou querer continuar a partir da onde parou a interrupção. E aí aquele raciocínio não volta mais. Se perde. Então, assim, vamos pensar em quem está assistindo e quem está ouvindo. Ó, deixa o cara pelo menos terminar o raciocínio, mas assim, para também não ficar uma coisa monótona, né? Às vezes está quente a coisa, interrompe, fala, não, peraí, isso aí tá errado, sabe, numa dinâmica assim, que fique realmente descontraído. Pô, você não pode falar uma coisa dessa, como assim, sabe, mas assim, com moderação, porque senão fica um negócio que ninguém vai querer escutar. Essa é a minha opinião de ouvinte de podcasts. O que eu costumo ouvir é isso. Tipo assim, o cara fala, pá, o outro fala, etc, etc. Beleza? Então, aí, vamos voltar. Fiz um sinalzinho aqui pra descortar. Tá bom, então, pô, cara, eu também acho, assim como você, que o futebol de hoje é melhor, tá? Porque o futebol, ele não para, aliás, não só o futebol, tudo no mundo, não só o esporte, ele não para de evoluir, novas técnicas, conhecimento se sobrepondo a um ao outro. Então, assim, às vezes um cara do passado tentou uma coisa, não deu certo, aí tentou de novo, deu certo, aí o outro tentou de outro jeito, deu mais certo ainda. Então é um conhecimento que vai se sobrepondo,
Às vezes o cara fala, não, o técnico tal, o Rinus Mitchell era bom, vou tentar retomar, e retoma. Ah, tem idas e vindas, mas assim, é um conhecimento que vai se acumulando, né? Eu acho que pela nossa conversa foi mais ou menos isso que a gente entendeu. Mas tem o bloco aqui dos comentários aqui que não concorda muito com isso. Por exemplo, Rodrigo aqui. Maior de todos tem mais Copa deve ser do que Argentina e Portugal juntos. 4 Copas disputadas, 3 troféus. Messi, CR7 só para limpar a chuteira do rei. Pelé, rei das Copas, 1282 gols. Só os Nutellas que não aceita. Turminha do mimimi. Tá. Então, primeira coisa que eu queria falar para você aí que tá assistindo, ó. Ó, esse tipo de comentário, mimimi, chororô, esse aí não entende nada de futebol, vai comentar vôlei, vai comentar turf, vai comentar golfe. Se você é do tipo que faz esse tipo de comentário em rede social por aí, cara, o seu comentário tem muita chance de aparecer aqui, porque a gente adora esse tipo de comentário. E a gente vai pra cima desses comentários aí. Porque o nosso lema, como eu falei lá na abertura, é: aqui todo mundo entende tudo de futebol. Então a gente quer trazer ideias, o que o pessoal fala de futebol. Então, apareceu um comentário desse, nós vamos pra cima, mas assim, não é pra exaltar o comentário, a gente vai quebrar. Então, cara, mimimi é prato cheio pra gente. A gente vai para cima para quebrar. Bom? O Wilson, Romário é muito maior que os dois para o seu devido país. Será? Vamos ver. Aqui o Ricardo. Gente, jogador para ser escolhido artilheiro ou o melhor em sua posição tem que ter pelo menos vencido uma Copa do Mundo. Tanto o Cristiano quanto o Messi não ganharam nenhuma e tudo indica que nunca farão parte de uma seleção do mundo por esse motivo. Gosto dos dois, mas o sistema funciona assim, para valorizar uma Copa do Mundo. Já é um gancho. Já vou explorar isso aí. E vamos lá, mais um aqui, ó. Antigamente a vida dos jogadores era ir para a Copa por sua seleção. Hoje é mais um torneio. Esse bloco de perguntas aqui, de comentários, deu pra gente perceber que o pessoal valoriza muito a Copa do Mundo. Copa do Mundo realmente tem um valor. E assim, querendo ou não, as pessoas lembram de lances, de histórias de Copa muito mais que de Champions, de Libertadores. Essa parte já é mais para quem acompanha muito. Mas Copa do Mundo, cara, Copa do Mundo a gente lembra da cabeçada do Zidane, do gol de mão do Maradona, sabe? Realmente marca mais. Então, vamos. Agora eu vou fazer a pergunta pro Ken, que é a seguinte. Pergunta não, né? Vamos começar a ver se a gente traz alguma coisa assim. Cara, Copa do Mundo é tudo isso mesmo? Como é que você vê essa supervalorização da Copa? Quem não ganha a Copa não vale nada. Porque assim, aí eu vou jogar uma lenha aqui nessa fogueira aqui. Eu acho que assim, principalmente antes da Lei Bosman, lá no começo da década de 90, os clubes não tinham esse gigantismo que tem hoje. As principais ligas não eram como elas são hoje. Então hoje a gente já tá muito mais acostumado em ver
os principais jogadores do mundo se enfrentando. E naquela época, década de 80, 70, era uma coisa meio que nós contra eles, né? Tanto que a gente depois vai abordar a Copa de 82, de 70, era uma coisa assim, pô, os melhores do país vão lá enfrentar esses europeus metidos a besta, vamos mostrar pra eles. E hoje a gente já vê os caras se enfrentando. E assim, a gente sabe, antes da Copa começar, quem são os melhores jogadores do mundo. Coisa que na época meio que você tinha que esperar a Copa acontecer para saber quem era quem, cara. Né? Então, assim, nesse sentido, assim, a minha provocação é a seguinte: a Copa do Mundo tinha um valor em outras épocas que hoje talvez não tenha esse significado de vou representar meu país, a característica do futebol brasileiro, é, etc, etc. E como que você vê isso? Quem não ganha a Copa não vale nada? Tá? Tá. Então, beleza. Aí a gente fez aqui blocos de perguntas, né? Uma a favor, outra contra. Basicamente vai ser mais ou menos essa dinâmica, porque quase sempre é um a favor e um contra, né? Tentar puxar para esse lado. E assim, a dinâmica acredito que vai funcionar, tá? Então era mais ou menos assim. Por que eu quis fazer esse vídeo teste aqui? Porque é importante ter. Claro que a ideia é ter a conversa, né? Conversa como se, como se fosse de boteco e tal. Mais ou menos esse formato. Mas precisa ter um pouquinho de câmera, um pouquinho dessa pegada mais de falar com a audiência, entendeu? Mais ou menos por isso que eu quis fazer esse teste, tá bom? Então tá, Copa do Mundo é bacana, importante e tal. O que vamos pegar aqui. Leonel, ó, futebol de antigamente era diferente, menos técnico. Esse daqui eu gostei muito desse comentário. E aí, eu particularmente concordo com essa visão, que o futebol era menos técnico. Só que o que a gente escuta por aí de um pessoal mais velho, às vezes saudosista, é que o futebol de antigamente que era técnico e o futebol de hoje é mais físico, tático. Como é que você vê? Que é técnica no futebol? Técnico. Vamos tentar fazer essa discussão aqui, porque às vezes fica um negócio meio a gente o que eu entendo por técnica pode ser que muita gente não entenda igual, e aí é bom a gente dar uma pincelada nisso aí, né? E assim, tá bom? Beleza. Cortou, discussão franca, tal. Não, eu tô fazendo esses cortes para justamente falar assim, diferenciar o que é apresentação, o que não é. Descortou. Então, porque tipo assim, ó, vamos lá. Também o que o post trouxe é o seguinte, cara, vamos supor que futebol era a defesa não era tão treinada, tão pensada,
em outras épocas, e futebol em tese era mais fácil. Cara, mas o Fontaine, o Pelé, que fez 12 gols, e o Eusébio fez 9 gols numa Copa, também foi um feito impressionante, não foi igual o Fontaine. Bem, o Fontaine também é um negócio assim que ninguém sabe como aconteceu e sabe-se lá se vai acontecer de novo. Eu acho que não vai acontecer mais. O cara marca 13 gols numa Copa do Mundo. Mas, por exemplo, o Eusébio fez 9 gols, foi espetacular. E assim, era, o futebol era mais fácil, mas era mais fácil para todo mundo. E não é todo mundo que fez. Alguns fizeram. Então, assim, jogador do nível de Messi, Cristiano Ronaldo, que a gente pode facilmente, tranquilamente, por tudo que eles já fizeram nas carreiras, colocar do lado desses caras aí. De Pelé, de Cruyff, de Maradona, sabe? Por que esses caras no futebol que é difícil pra caramba, tático, físico, não sei o que, se sobressaem tanto nos clubes e assim, eles não conseguem reproduzir, não é que eles precisam fazer exatamente o que o Pelé fez, mas cara, por exemplo, o Batistuta é mais recente, fez 10 gols. Thomas Miller já tem 10 gols. Então, assim, como é que a gente explica? Será que esses caras realmente não têm mérito? Essa turma de Pelé, Eusébio. Como é que é? A gente vai tirar o mérito de todo mundo do passado ou, ou vai dar o devido valor? Como é que é? Então, galera, é isso, cara. O que eu tava falando era isso. Era mais assim, para jogar com a câmera. Câmera, câmera, câmera. Não fica só aquela conversa, eu acho, sei lá, meio de interrupção. Então, o que eu queria deixar claro é o seguinte: quando for uma fase de apresentação, quando for o apresentador falando como apresentador, aí não pode ter interrupção, beleza? O cara tá apresentando, tá puxando tema para debate, tá fazendo provocação, e nessa hora não pode ter interrupção. Quando abrir para debate mais franco, aí beleza, bate-papo rolando. Tá, mas como é que eu vou saber quando é apresentação? Então, aí é que tá, vai do treino, vai da percepção que você vai tendo, mas dá pra saber. Então, assim, eu quis fazer esse teste justamente para mostrar que, assim, não é roteiro, não é uma coisa certinha, fechada. A partir do desenrolar da conversa aqui, vai aparecendo temas e a nossa tarefa é puxar. Vamos supor assim, estamos falando de Filipão versus Luxemburgo. Às vezes apareceu, alguém falou, pô, Filipão é só retranca e bola aérea. Porra, aí o apresentador já, opa, não é verdade isso aí. Aí ele já vai em cima e puxa isso daí. Ou aquele comentário já que a gente já, pô, que é um absurdo. Por exemplo, o Guardiola só faz sucesso porque ele treina times que tem muito dinheiro. Pô, apareceu isso vamos puxando, entendeu? Mas pra realmente atrair a atenção de quem está escutando. Falou, opa, o ouvinte fala, os caras vão falar disso. Porque isso aí não ficou muito bem explicado na hora. Então, pô, às vezes a gente passa por um comentário muito rápido. Então, pô, destaca, traz. E aí, tipo assim, é mais pra ter
ter um negócio, não ficar um negócio vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, interrompe, sabe? Um negócio assim pro cara tá, o cara às vezes não tá assistindo, tá escutando no fone e ele ia conseguir acompanhar, entendeu? É mais ou menos nessa essa intenção de fazer a apresentação. Beleza? Mas não é nada assim que não, tem que ser estilo programa de TV, jornal, nada. Não, não é. Não é. É mais pra. Se tiver mais organizadinho, chama mais atenção. Pelo menos essa é a minha visão. E também pra dar mais engajamento, né? Ficar com cara de programa mesmo. Não ficar com cara de só uma câmera ligada com dois caras conversando, né? Então é mais ou menos essa linha que eu tava querendo apresentar para vocês aí. E vamos ver se dá certo. Vamos tentar ver se dá certo. E, cara, tenta não interromper. Beleza?